Olá galera, hoje eu tô de volta trazendo uma curiosidade super bacana. Você sabe quem foi que criou o rádio? O Padre Roberto Landel de Moura, ele nasceu em 1861 e morreu em 1928. Ele era um patriota brasileiro e, além de padre, ele era cientista. Como ele era um patriota, ele tentou registrar suas patentes das suas invenções aqui no Brasil. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, foi para Roma se formar teólogo e lá ele também estudou física e química. Quando voltou ao Brasil, ele começou a criar alguns aparelhos que transmitia comunicação, tanto de comunicação de Morse, código de Morse, que seria o telégrafo, e comunicação por voz. Só que ele criou esses aparelhos sem cabos, sem fios. Essas transmissões eram encaminhadas através de ondas de rádio. Além desses aparelhos, ele criou também um aparelho que transmitia ondas, onde esse aparelho ia canalizando as comunicações através da teoria do Hertz. Como foi que eu conheci a história de Roberto Landel de Moura? Eu estava na faculdade, no segundo semestre de comunicação social, e o professor dividiu equipes para criar uma apresentação sobre a história da comunicação. Então eu fiquei com a equipe de rádio, então comecei a pesquisar sobre a história da rádio e por acaso eu encontrei a história do padre Roberto Landel de Moura. Comecei a ficar muito curioso sobre a história dele, por ele ser um brasileiro que foi um dos precursores do rádio, meio de comunicação que hoje é mundialmente difundido. No entanto, a invenção é atribuída a Guglielmo Marconi, um italiano, inventor, criou também testes de voz sem fio. No entanto, o Marconi ele criou o primeiro teste em 1895 em uma distância de 100 metros. Há 2 anos atrás, em 1893, o padre Roberto Landel de Moura já estava criando seus primeiros testes, já fazendo a 8 km de distância. Ou seja, o teste do padre Roberto Landel de Moura foi muito mais eficiente e eficaz do que o de Marconi, e mesmo assim a atribuição da patente do invento da rádio vai para Marconi. Só que o padre Roberto Landel de Moura, ele não soube comercializar sua invenção. Ele foi um bom inventor, um excelente inventor, no entanto ele não soube comercializar, ele estava à frente do seu tempo e ele não soube se comunicar exatamente da forma correta para poder vender o seu invento. Com isso, a história acaba ofuscando o verdadeiro inventor do rádio, que foi um brasileiro. Apesar de o padre Roberto Landel de Moura ser um excelente inventor, um criador de aparelhos eletrônicos que pudesse trazer uma comunicação para as pessoas, ele não sabia vender. Ele mandou uma carta ao presidente Rodrigues Alves na época. O presidente prontamente mandou um assistente para que pudesse averiguar a questão e saber a que distância ele precisava colocar os barcos na Guanabara para que possa ser feito esse teste. O assistente perguntou: reverendo, a que distância na Guanabara é preciso colocar os navios? Então ele falou o seguinte: que distância? A qualquer distância que for. Hoje eu posso transmitir uma mensagem de voz a qualquer lugar do planeta, presencialmente, mas futuramente, as pessoas poderão se comunicar até interplanetários, ou seja, de um planeta para outro. O assistente achou uma loucura, levou para o presidente essa informação e então o presidente negou, obviamente, porque para eles na época era uma loucura fazer uma transmissão de voz sem fio. Então eles acabaram não fazendo esse teste. Como o padre era muito patriota, ele queria muito que o Brasil patenteasse essa invenção, porque levaria muito mais credibilidade para o Brasil. O Brasil seria uma base de produção desses aparelhos, que porventura ia render muito mais emprego, ia captar muito mais recurso de fora, porque outros países iam querer os aparelhos e assim ia entrar dinheiro para o país. Como ele era um sacerdote, ele estava rodeado por religiosos fanáticos.
E naquela época, algumas das suas invenções causavam espanto para as pessoas. E as pessoas achavam ou que ele estava louco ou que ele estava possuído por espíritos ou estava envolvido com satanismo, por ouvir vozes sem ter um aparelho conectado a um cabo, a um aparelho sem fio. Então as pessoas achavam que ele estava enlouquecendo. Invadiram a casa dele, onde lá quebraram todos os seus aparelhos. Conseguiu ainda patentear 3 aparelhos, que seria o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. No entanto, ele tinha criado outros aparelhos que ele não conseguiu recuperar. No Brasil, ele não conseguiu patentear logo essas invenções. Ele teve que ir para os Estados Unidos. Lá, ele passou 3 anos para que pudesse patentear, porque como ele tinha que refazer os produtos, os inventos lá e fazer novos testes para que pudesse ser considerado a sua patente, ele demorou todo esse tempo para poder fazer esse processo. Então, depois que ele conseguiu a patente nos Estados Unidos, ele voltou ao Brasil e aí ele conseguiu patentear também no Brasil. Para quem é estudante de comunicação ou quem é formado em comunicação, trabalha em rádio ou trabalha com podcast, tudo isso é possível por conta desse padre. Como nos Estados Unidos o tempo de patente é limitado, faz a patente de um evento, depois de um tempo ela é patrimônio público. Então, como ele patenteou nos Estados Unidos esse aparelho, depois que passou o tempo da patente, muitas outras pessoas começaram a usar os seus inventos, recriar os produtos, comercializar, e isso difundiu o que hoje é a radiodifusora, onde a gente se comunica, onde acontecem tanto os podcasts, os programas de rádio. Tem até alguns indícios de que ele foi um dos precursores da TV também. Ele criou alguns aparelhos de imagem também. Então, se você é da comunicação ou trabalha na rádio, nas rádios pelo Brasil, pelo mundo, você deveria conhecer a história do Padre Roberto Landel de Moura. Então pesquisa lá o livro do Hernani Fornari. Tem outros autores também que escreveram sobre esse padre cientista. Um deles é o Hamilton de Almeida. Então pesquisem lá sobre o padre. É muito importante a gente levar essa informação para o mundo de que foi um brasileiro que criou o rádio. Então é importante. O rádio hoje ele é a base de muitas coisas que estão se difundindo na comunicação. Então, se você é brasileiro, é patriota, é importante você difundir que o Brasil tem muitos inventores, muita gente capacitada que está aí revolucionando a comunicação. Então, pessoal, eu quero agradecer a companhia de vocês aí, e quem tiver mais interesse para saber sobre comunicação, marketing, nos acompanhe aí no canal. Valeu, muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima!